Fala pessoal, trazer mais uma questãozinha aqui da CESP, ano é 2025. O órgão não é um órgão assim grande, mas é uma questãozinha bem legal. E ela fala assim, ó: acerca do termo de referência dos contratos administrativos, julgue o item seguinte de acordo com a Lei 14.133. Ele fala que o licitante vencedor deve ser convocado a assinar o termo do contrato no prazo e nas condições fixadas pelo edital. Caso tal convocação ocorra após o transcurso do prazo de validade da proposta, o licitante fica desobrigado a assumir o compromisso, não incidindo sobre ele qualquer penalidade. Veja bem, vamos dividir a questão aqui em duas partes. Essa primeira parte aqui e depois essa segunda parte aqui, tá? Na primeira parte ele fala assim: ó, o licitante vencedor deve ser convocado a assinar o termo do contrato no prazo e nas condições fixadas pelo edital. Nada aparenta errado aqui, e de fato é isso mesmo, tá? Lá no nosso artigo 90, caput dele, ele fala que a administração pública, eu vou fazer assim, aqui, deixa eu jogar isso aqui para baixo. A administração pública, ela vai convoca o licitante vencedor a o quê? A assinar termo de contrato. De contrato. Na verdade, ela ainda usa o termo aceitar ou retirar, aceitar ou retirar instrumento equivalente. Equivalente. Vai que não é um contrato, então tu tem essas duas opções. Ou tu assina um termo, ou tu aceita e retira esse o instrumento que está substituindo o contrato. Caso. Ah, tá. Ela convoca em que condições, né? Ela convoca nas condições de prazo, na verdade, no prazo e condições exigidas no edital. Tranquilo, né? Isso aqui tudo tem um porém. Se, como diz lá o artigo, se não ocorrer, se não ocorrer a convocação dentro das condições ou dentro do prazo, decai, decai direito à contratação sem, claro, prejuízo, prejuízo das sanções. Por que que eu escrevi isso aqui tudo aqui, ó? Isso aqui é o artigo 90, tá? Tentei resumir aqui pra gente, e é lógico, a questão já vai ficar maior do que eu estava prevendo. Isso aqui tudo, eita, isso aqui tudo é que eu quero abrir espaço aqui para a gente discutir a segunda parte, tá? Na segunda parte ele fala assim, ó. Então tá, na primeira a gente viu que tá ok. Então vamos para a segunda, né? Caso tal convocação ocorra após o transcurso do prazo de validade da proposta, o licitante fica desobrigado a assumir o compromisso, não incidindo sobre ele qualquer penalidade. O que que tá dizendo? A administração convocou. Ele foi lá, o licitante disse assim, ó, vou dar meu lance aqui é de 10 mil, só que a minha proposta ela tem validade de 10 dias. Daí a administração foi lá, veja bem que só para eu fazer essa validade aqui, ela é definida em edital, tá? Não é cada licitante que decide. Então ela vai lá e oferta 10 mil e diz a proposta, segundo o edital, tem que ter validade de 10 dias. A administração deixou transcorrer o prazo, lá no 15º dia, decidiu chamar o licitante. E o licitante disse assim: olha, hoje já não me interesso mais, não quero mais contratar. E o que está dizendo? Que se o licitante diz isso, não incide sobre ele qualquer penalidade. E isso é realmente o que está descrito no parágrafo 3º do artigo 90. O parágrafo 3º fala assim, ó, decorrido prazo
de validade da proposta, sem convocação, então decorrido o prazo da proposta sem convocação, convocação, o que acontece? O licitante, os, na verdade, né? Porque licitante ficam desobrigados, desobrigados, ou eu acho, na verdade, eles usam o termo liberados, tá? Liberados, liberados os compromissos assumidos. Compromissos assumidos. Por que que eu estou preocupado em usar os termos adequados? Vejam bem, é mais fácil quando a gente percebe os termos liberados, os licitantes ficam, decorrido o prazo de validade, os licitantes ficam liberados dos compromissos, porque quando a gente lê, normalmente, as questões da CESP, elas trazem bastante literalidade. É diferente da FGV, que ele te conta uma historinha, te bota a situação para tu analisar, a CESP traz bastante literalidade. Nesse caso, é importante que a gente conheça os termos, que os termos ajudam a gente a resolver, entende? Então vocês percebem que só por essas duas análises aqui, a gente tem que a primeira parte está correta, a segunda parte está correta. Então essa questão está certa, né? E esse é o gabarito dela. Como eu já extrapolei os meus minutinhos que eu queria falar aqui, eu vou fazer o seguinte. Eu queria discutir um pouquinho com vocês os outros parágrafos desse artigo 90, porque eu já vi eles cair, tá? Então, assim, vou abrir aqui uma nova página e vou fazer assim, ó, aqui, ó, artigo 90. A gente viu lá o parágrafo terceiro. Mas vamos lá no parágrafo primeiro. O que que ele fala no parágrafo primeiro? Ele permite à administração e ao licitante a extensão, permite extensão, extensão do prazo por igual, uma vez o igual período, né? Então, tipo assim, como é que eu vou escrever isso aqui? Uma vez igual período, período. Então, tipo assim, vamos dizer que o prazo de convocação lá era de um mês, a gente pode prorrogar por um mês. Então, a gente ficaria com 2 meses. Isso aqui, logicamente, tem que ser justificado, né? Justificado e fundamentado, né? É, pela administração ou pelo licitante. No parágrafo segundo, ele vai falar assim, ó, é, é a possibilidade, como é que eu vou escrever? Possibilidade, possibilidade, quando o primeiro é, o vencedor, né, o primeiro colocado, não assinar o contrato, tu pode convocar, convocar demais licitantes. Licitantes na ordem de classificação, logicamente, na ordem de classificação, para que no mesmo valor do primeiro, eles assumam a licitação. Valor do primeiro, eles assumam. Eu vou estar sendo o primeiro valor, não, na mesma condição, né? Na mesma condição, assumam. Condição, primeiro colocado, tá? Eles assumem. Tá. O terceiro é exatamente o que a gente viu, que transcorrido o prazo de validade, então, prazo de validade
Escorrido, escorrido, libera, libera licitantes, certo? O parágrafo quarto, ele fala assim, ó, no caso do parágrafo 2, no caso de tu fazer isso, vai lá, tu foi na lista, primeiro não assumiu, daí tu foi na segunda lista, chamou assim, ó, segundo, você quer assumir a licitação pelo preço do primeiro? Ele diz não. Terceiro, você quer assumir no preço do primeiro? Também não. Se vamos dizer que tem esses três e ninguém quis, o parágrafo 4 diz assim, ó, se ninguém aceitar, você tem duas opções. Na primeira opção, ele diz assim, ó, pode negociar com os licitantes, de forma a obter melhor preço. Se, que é bem provável, ninguém negocie, daí sim, tu pode adjudicar e celebrar o contrato. Lembrando que aqui é o contrato ou instrumentos equivalentes, né? Eu ia mostrar para vocês ali, mas eu sou contrato instrumentos equivalentes nas condições ofertadas por eles, por eles. Vamos lá. Nosso parágrafo 5 ele fala assim, ó. E aí o nosso parágrafo 5 ele é mais uma questão, tipo assim, ó, se não ocorreu assinatura, tá? Deixa eu só ver aqui como é que tá escrito. Se não ocorrer assinatura, isso enseja em descumprimento do contrato, né? E aí cabem as penalidades previstas. Gente, então eu vou botar assim, ó, não assinatura, assinatura, enseja, enseja penalidades, penalidades previstas na lei. O parágrafo 6 ele simplesmente diz assim, ó, isso aqui só vale o primeiro, né? Lógico, o primeiro é que tem a obrigação. Então, tipo assim, os demais não vão sofrer penalidade se eles não aceitarem, se recusarem à oferta, né? Se recusarem fazer licitação. Ela fala assim, ó, a regra do quinto parágrafo não se aplicará aos licitantes remanescentes convocados na forma do inciso 4. Ou seja, se tu tentou convocar aqui, eles não aceitaram, isso aqui, isso não aplica penalidades para eles, né? O sétimo, o oitavo e o nono, é, o sétimo, ele fala do. Deixa eu ver a minha anotação aqui, ó. Hum, eles falam mais de uma questão de será facultada à administração a convocação dos demais licitantes para a contratação de remanescente de obra. É que são casos mais específicos, né? Então, tipo assim, ó, tu chamou o primeiro colocado, sabe? E ele executou uma parte da obra. Executou parte. E abandonou. Sei lá, abandonou. Abandonou. Essa lei aqui, ela diz que tu pode chamar na ordem de classificação, na ordem de classificação, os demais para concluir. Concluir. E daí o parágrafo oitavo e o parágrafo nono, eles tratam das questões de verba que te permitem a alocação de verba desse aqui ser transferida para quem assumir. E no caso de ninguém assumir, que daí é o parágrafo nono, essa alocação de verba não ser perdida, né? No caso, assim, ó, tu frustrou a tentativa de contratar algum novo licitante, então tu pode disponibilizar esse dinheiro no interesse da administração para uma futura licitação. Então isso evita a perda de recursos, né?
Então são artigos bem importantes, mas são mais práticos, né? Pessoal, acho que eu já me estendi demais aqui. Eu vou parar por aqui. Deve ter ficado um pouquinho confuso porque não era o objetivo falar de todos os parágrafos, então eu fui falando, tentando relembrar de algumas anotações minhas aqui. Mas assim, espero ter pelo menos instigado vocês a dar uma lida, porque esse artigo 90 e até o artigo 95, que é essa parte toda das formalidades, que eu não escrevi aqui, ó, eu vou fazer assim, ó, o artigo 90 até o artigo 95, ele trata da formalização de contratos, tá? Então, vale a pena ler, porque isso cai, tá? Obrigado pela atenção, pessoal. Desculpa me prolongar aí.